Era para ser apenas mais um carnaval como qualquer outro. Mas para Júlia, aquele seria o último. A máscara que ela encontrou, aparentemente perdida em uma rua escura de um bloco de rua lotado, não deveria ter sido tocada. Aquela máscara não era apenas uma peça de fantasia, era algo muito mais sinistro. A cada movimento de Júlia, a sensação de ser observada aumentava. E antes que ela percebesse, um estranho se aproximou, dizendo com um sorriso macabro: "Você não deveria ter pegado isso." O carnaval de 2024 estava em seu auge. As ruas de São Paulo estavam tomadas por foliões, fantasias coloridas e um som ensurdecedor que ecoava em todos os cantos. Júlia, uma jovem universitária de 22 anos, havia acabado de sair de uma festa no centro da cidade. Como sempre, ela adorava se perder na multidão, dançar até o amanhecer e viver a alegria do carnaval. Contudo, algo naquele dia parecia estranho. O vento parecia mais gelado, e as sombras se alongavam nas ruas estreitas. Foi então que, ao caminhar por uma viela, encontrou a máscara. Estava jogada no chão, coberta de poeira, mas com detalhes brilhantes em seu interior, como se chamasse a atenção dela. A máscara era de aparência antiga, feita de um material que Júlia não conseguia identificar. Era uma máscara veneziana, mas seus olhos pareciam ter uma intensidade perturbadora. Sem pensar muito, ela pegou e, curiosa, a levou consigo para o bloco de rua onde estava a festa. Não demorou muito para que ela começasse a perceber o desconforto crescente. Sentia os olhares das pessoas se voltando para ela, como se estivesse carregando algo mais do que uma simples fantasia. Algumas pessoas sussurravam por onde ela passava, outras a observavam com interesse sombrio. A sensação era indescritível, como se a máscara estivesse viva e sugasse a energia ao seu redor. À medida que a noite avançava, Júlia se sentia cada vez mais estranha. Era como se estivesse sendo seguida, mas sempre sem ninguém visível. Os sons da festa ao seu redor começaram a desaparecer, e o único som que ela conseguia ouvir era o batimento de seu próprio coração. Ela tentou conversar com seus amigos, mas suas palavras pareciam se perder no ar. A cada passo, o ambiente se tornava mais pesado e sombrio. Foi quando ela viu a primeira figura estranha. Um homem alto, com uma capa preta, estava parado ao longe, observando-a fixamente. Seus olhos eram de um preto profundo, como se não refletissem luz. Ele estava usando uma máscara idêntica à dela. Júlia tentou ignorá-lo, achando que fosse apenas mais um mascarado no meio do carnaval, mas algo em seus olhos lhe dizia que ele não era normal. Pouco depois, ela sentiu uma pressão em sua cabeça. Era como se a máscara estivesse tentando controlar seus pensamentos. Sentiu uma presença atrás de si, e ao se virar, percebeu que o homem estava mais perto, agora a poucos metros de distância. Ela tentou correr, mas seus pés estavam pesados, como se algo estivesse a impedindo de se mover. A sensação de terror tomou conta de seu corpo. Ela começou a ver flashes de imagens em sua mente, cenas de um carnaval antigo, com pessoas usando máscaras como a dela, dançando e rindo. Mas o riso não parecia ser alegre. Era uma risada cheia de dor e sofrimento, como se aqueles que usavam as máscaras estivessem presos a uma maldição eterna. Júlia começou a perder o controle. Sua visão se turvava, e ela sentiu como se estivesse sendo puxada para uma realidade paralela, onde o carnaval não era mais uma festa, mas um ritual de sacrifício. As pessoas ao seu redor agora estavam paradas, como se estivessem hipnotizadas, seus olhos fixos nela. De repente, o homem de capa apareceu ao seu lado, seus olhos negros fixos nos dela. "Você fez isso, agora não há mais volta", ele sussurrou. A máscara que ela segurava com tanta força começou a se deformar, como se estivesse viva, distorcendo sua forma e emitindo uma energia fria que a envolvia. Júlia sentiu o peso de todo o mal do mundo se concentrar naquela máscara. Era como se as almas de todos aqueles que haviam usado aquela máscara estivessem aprisionadas nela, esperando por mais uma vítima. O homem a puxou para um beco escuro, onde a atmosfera estava densa e sufocante. Quando ele colocou a mão em seu ombro, a dor foi insuportável. A máscara, agora completamente distorcida, parecia sugar sua alma.
Você nunca mais sairá daqui, ele disse, antes de desaparecer nas sombras. Júlia estava sozinha, mas algo ainda a observava. Ela tentou arrancar a máscara de seu rosto, mas ela já estava colada à sua pele. A cidade parecia distorcida, e os gritos distantes da festa eram agora apenas ecos de uma realidade perdida. A manhã chegou, mas para Júlia, o tempo parecia ter parado. Ela acordou em um hospital, sem saber como havia chegado ali. Seus amigos estavam com ela, mas ninguém parecia reconhecer o terror que ela havia vivido. A máscara não estava mais em seu rosto, mas ela podia sentir sua presença, como se algo estivesse ainda dentro dela. Enquanto tentava entender o que havia acontecido, uma enfermeira se aproximou e lhe entregou uma máscara idêntica à que ela havia encontrado. Essa máscara nunca deveria ser retirada, disse a enfermeira, com um olhar frio. Júlia entrou em pânico. Ela sabia que a história ainda não havia acabado. Ela tinha sido marcada, e o Carnaval de 2025 estava chegando. E você, já encontrou algo estranho em meio ao Carnaval? Histórias como a de Júlia são mais comuns do que imaginamos, e as máscaras de nosso passado podem esconder segredos obscuros. Se você gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Não se esqueça de se inscrever para mais mistérios e terror, pois o Carnaval de 2025 está chegando, e quem sabe o que ele reserva. O Carnaval de 2025 seria o primeiro de Lucas depois de perder sua irmã mais nova em um acidente misterioso. Mas ao visitar a rua que sempre frequentavam juntos, ele não imaginava que a noite de festa tomaria um rumo tão macabro. No meio da multidão, Lucas viu algo que o fez congelar. Uma figura com o rosto coberto por uma máscara idêntica à de sua irmã. Era impossível, mas ele jurava que a viu. E logo, tudo em torno dele começou a desmoronar. Era o segundo dia de carnaval e as ruas de Salvador estavam tomadas por blocos de rua, músicas, fantasias e uma energia contagiante. Lucas estava em um estado de espírito melancólico. Ele havia perdido sua irmã, Ana, há alguns meses, em um acidente inexplicável. Ela havia desaparecido durante o carnaval do ano anterior, e seu corpo nunca foi encontrado. A dor de sua partida ainda o consumia, mas ele tentava encontrar um pouco de alívio na folia. Ele estava com alguns amigos e caminhava pelo Pelourinho, apreciando a arquitetura histórica e tentando afogar as lembranças da perda. Porém, enquanto a noite caía e a multidão ficava mais densa, algo o incomodava. A rua parecia diferente. Ele não conseguia explicar o que, mas algo estava estranho, como se o tempo estivesse se distorcendo ao seu redor. A música parecia mais distante e a multidão, mais disfarçada, como se estivessem todos em um transe coletivo. Foi então que Lucas viu. No meio da festa, alguém com uma fantasia peculiar chamava sua atenção. A pessoa usava uma máscara idêntica à de sua irmã, um acessório que ela havia usado no carnaval do ano anterior. O sangue de Lucas congelou. Ele correu até onde viu a figura, mas quando se aproximou, ela desapareceu entre a multidão. O que ele sentiu naquele momento foi indescritível, um misto de medo, tristeza e raiva. Sua irmã estava ali, ou ao menos algo estava tentando se passar por ela. Lucas não conseguia mais se concentrar. Ele estava fixado na ideia de que aquela máscara era de sua irmã, e sua mente se enchia de perguntas aterradoras. A festa ao seu redor parecia ser uma ilusão, e o calor que antes era agradável, agora o sufocava. Ele começou a andar por ruas que não lembrava, desviando das pessoas e dos sons da festa. A cada passo, sentia que a sombra daquela figura estava mais próxima. Ele olhou para todos os cantos, mas não havia ninguém. Mas então, em uma rua lateral escura, ele ouviu um sussurro. Algo o chamava. Com o coração acelerado, ele seguiu o som até uma esquina onde não havia mais foliões, só uma iluminação fraca e uma sensação de desconforto crescente. Ali, na penumbra, apareceu a figura da máscara. A pessoa estava de costas, mas sua presença era aterradora. O que fez Lucas se aproximar foi a familiaridade do acessório. Ele sabia que era a máscara de sua irmã. Quando chegou mais perto, a figura virou-se lentamente. Era uma mulher, mas não era sua irmã. Os olhos dela estavam cobertos pela máscara, mas o sorriso era o mesmo. Um sorriso malévolo. Você não deveria ter vindo,
disse a figura, com uma voz que parecia vir de outro mundo. Lucas ficou paralisado. O que estava acontecendo? Como aquela pessoa sabia quem ele era? O riso da figura cresceu e, em questão de segundos, a rua ao redor de Lucas desapareceu. Ele estava em um lugar vazio, uma rua escura que não existia em Salvador. A realidade parecia ter se distorcido completamente. Ele estava sendo engolido por uma força invisível. Ela sempre volta, Lucas. Você acha que a morte a levou, mas o que você não sabe é que ela foi escolhida. Assim como você. A figura deu um passo à frente e a máscara caiu. O rosto por trás dela era deformado, com os olhos vazios e uma pele que parecia se desintegrar. O corpo da figura foi se transformando em algo grotesco e monstruoso, como se fosse um ser das profundezas. As palavras da entidade estavam se tornando cada vez mais claras em sua mente. Asterisco, a morte não é o fim, Lucas. Só um começo. Asterisco. Ele tentou correr, mas suas pernas estavam pesadas. Quando se virou para fugir, viu sua irmã, ou o que restava dela, parada atrás dele, sorrindo de uma forma horrível, como se estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse. A entidade a controlava. Ela a fizera parte daquele ritual. Você se perdeu em sua dor, Lucas. Agora, você será meu. De repente, tudo parou. O som, a visão, o toque. Lucas caiu no chão, sem saber o que estava acontecendo. Quando abriu os olhos, estava novamente no Pelourinho, no meio da festa, como se nada tivesse ocorrido. A máscara de sua irmã estava em suas mãos, fria e sem vida. Ele tentou gritar, mas ninguém parecia ouvi-lo. As pessoas continuavam dançando, rindo, vivendo suas vidas, como se nada tivesse mudado. O terror tomou conta de seu coração. Ele olhou ao redor e percebeu que ninguém parecia notar a dor em seus olhos. Ele olhou para a máscara em suas mãos e, com um impulso frenético, tentou jogá-la fora. Mas quando a máscara tocou o chão, ela desapareceu em uma nuvem de fumaça escura. E então, ele ouviu: eu volto a cada carnaval. E você, Lucas, será o próximo. O pavor voltou a tomar conta de sua mente. Ele sentiu o peso daquelas palavras, e sua vida nunca mais foi a mesma. O carnaval pode parecer uma festa cheia de alegria e diversão, mas quem sabe os horrores que se escondem nas ruas e nas máscaras que usamos? Se você gostou dessa história, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos macabros e mistérios que desafiam a lógica. O som da música vinha de algum lugar distante, mas ele não conseguia identificar de onde. Cada passo de Luan o levava mais fundo em um lugar que ele jurava já ter visto em algum lugar, mas que não deveria existir. Quando viu a figura no meio da rua vazia, ele soube que a festa que começara como uma celebração normal agora se transformaria em um pesadelo. Ele tentava correr, mas as pernas não o obedeciam. A figura se aproximava cada vez mais. Luan estava animado para o carnaval de 2024. Depois de um ano difícil e cheio de desafios, ele finalmente teria a chance de se divertir com os amigos e celebrar a vida. O plano era simples: um bloco no centro da cidade, uma bebida aqui e ali, dançar até o amanhecer. Mas o que começou como uma festa tradicional rapidamente tomou um rumo inesperado. A noite estava quente, típica para um carnaval em Salvador. A praça estava cheia, iluminada por luzes coloridas e repletas de foliões dançando e se divertindo. Mas logo após a chegada de Luan e seus amigos, algo estranho aconteceu. O bloco que eles estavam acompanhando começou a se mover em uma direção que ele nunca tinha visto antes. Em vez de seguir para o centro da cidade, os foliões se afastaram das ruas principais e adentraram uma região mais isolada, uma área de ruas estreitas e mal iluminadas. A princípio, Luan achou que era apenas parte do bloco seguir por um caminho alternativo, mas o que o fez ficar incomodado foi a sensação de que algo estava errado. À medida que caminhavam, os sons da festa diminuíam, e o ar se tornava mais pesado. Logo, ele e seus amigos perceberam que estavam sozinhos, sem mais foliões por perto. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, deixando-os em um espaço esquecido, algo entre a realidade e a fantasia. Quando Luan olhou para trás,
viu uma rua totalmente deserta. Não havia mais nenhuma pista da festa, como se ela tivesse sumido no ar. O medo começou a crescer dentro dele. Luan tentou ignorar o sentimento crescente de desconforto. Deve ser só uma brincadeira, pensou. Mas algo estava errado. Ele já não via mais seus amigos. Apenas ele e uma rua escura que parecia se estender sem fim. Então, ele viu uma luz piscando à distância, vindo de uma velha casa. Sem entender muito bem porquê, ele se aproximou, esperando encontrar algum dos foliões perdidos. Mas, à medida que se aproximava, algo ainda mais estranho aconteceu. Ele começou a ouvir os sons típicos do carnaval novamente, como se estivesse sendo transportado de volta para o bloco, mas os sons eram abafados, distorcidos. A música estava cheia de ecos, e as vozes pareciam vir de lugares que ele não conseguia ver. A sensação de estar sendo observado aumentava. Quando ele estava perto o suficiente da casa para olhar pela janela, viu algo que o fez parar no lugar. Dentro da casa, o reflexo no vidro não era o de um espaço vazio. Havia uma figura lá, uma mulher. Ela estava de costas, mas sua postura era tão rígida e desconexa que Luan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele a chamou, mas a mulher não se virou. Ele olhou novamente, e ela ainda permanecia lá, imóvel, com uma sensação de estranheza que não poderia ser explicada. Foi então que ele sentiu uma brisa fria. Algo estava errado. A brisa se intensificou, e a música ficou mais alta, mais intensa. Luan estava sem palavras, tentando entender o que estava acontecendo. A mulher da janela agora se virara, mas o rosto dela não era humano. A pele estava cinza, os olhos eram completamente negros, e o sorriso que ela exibia era distorcido, como se estivesse sendo forçado a aparecer em um rosto que não podia sorrir. As mãos dela estavam estendidas na direção de Luan, mas os dedos estavam alongados, como garras. Luan, paralisado pelo medo, não conseguia se mover. Ele tentou gritar, mas nenhum som saía de sua boca. Foi como se o ar ao redor dele tivesse se transformado em algo espesso, como se ele estivesse sendo sufocado. A mulher deu um passo à frente e, com uma voz que parecia vir de outro mundo, disse: "Você veio até mim. Agora, você não pode sair." No exato momento em que as palavras dela se espalharam pelo ar, a casa ao redor de Luan começou a se distorcer. As paredes se esticaram, os móveis desapareceram, e tudo ao redor dele se transformou em uma espécie de abismo negro. Ele viu os rostos de outros foliões, aqueles que antes dançavam nas ruas, agora presos em paredes invisíveis, seus rostos deformados, seus corpos retorcidos em formas grotescas. Eles estavam sendo consumidos por algo que não devia existir. A mulher avançou, e Luan sentiu suas garras ao redor de seu pescoço, apertando com força. Ele não podia respirar, mas seus olhos estavam fixos nela. Em um último suspiro, ele tentou gritar, mas nada saiu. Ela sorriu, mais uma vez, e tudo ao redor dele se desfez. Luan acordou com um pulo, suado e ofegante. O som da música do carnaval ainda estava por todo lado, mas ele estava novamente no meio da festa, com os foliões ao seu redor, como se nada tivesse acontecido. O calor, o cheiro da comida nas ruas, tudo parecia normal. Mas algo não estava certo. Ele olhou para os outros foliões, e todos pareciam um pouco diferentes. Seus rostos eram vagos, como se ele não os reconhecesse de verdade. O bloco continuava a andar pelas ruas, mas ele não se sentia mais parte dele. Ele sentiu a presença da mulher observando de algum lugar, e, por mais que tentasse afastar o pensamento, ele sabia que ela ainda estava lá, à espreita. Quando ele olhou para o céu, uma névoa estranha começou a descer, encobrindo as ruas, e a música se distorceu novamente, ficando cada vez mais abafada. Ele ouviu uma última frase antes de perder os sentidos. "Este carnaval é o meu agora, Luan." Você já se perguntou se o carnaval esconde algo além da festa e da alegria? Algo que permanece nas sombras, esperando para consumir os desprevenidos? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para mais histórias de terror, e se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos. O que você faria se estivesse no lugar de Luan? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias histórias macabras. .
O som da batida do tambor ecoava pela rua deserta, mas, para Rafael, aquele som não era de um bloco de carnaval. Era o som de algo sombrio, algo que estava apenas esperando para se manifestar. Quando ele olhou para trás, viu que não estava mais sozinho. Algo se movia nas sombras, se aproximando de forma silenciosa e implacável. Era tarde demais para correr. Rafael sempre foi fã do carnaval. Para ele, o evento era a oportunidade perfeita para deixar as preocupações do trabalho e da vida cotidiana para trás, mergulhando na folia, nas festas e nas ruas vibrantes de São Paulo. Mas este ano, algo estava diferente. Algo estranho pairava no ar, como se a cidade estivesse imersa em um pesadelo que ele não poderia acordar. Na noite de 2024, ele se juntou ao tradicional bloco do Bixiga, famoso por sua energia contagiante e pela mistura de músicas tradicionais com o batuque moderno. Ele estava animado, estava com seus amigos e havia se preparado para a noite inteira de diversão. O bloco começou na rua mais movimentada, e Rafael se perdeu rapidamente no calor da festa. Mas algo aconteceu quando o bloco se aproximou da rua São João. Em um momento, a multidão parecia caminhar em direção a uma rua mais isolada e silenciosa. A música estava mais baixa e os gritos de alegria ficaram distantes. A diversão deu lugar a uma sensação de desconforto. A rua escura e estreita parecia estranhamente deserta, mesmo com o bloco ainda marchando à frente. As lâmpadas antigas de rua piscavam intermitentemente, e os prédios ao redor pareciam se inclinar para dentro, como se estivessem observando os foliões com olhos invisíveis. Rafael olhou ao redor e não reconheceu os rostos de ninguém. A festa estava se distorcendo, como se estivessem indo para um lugar diferente, longe da vibração do carnaval. Ele sentiu um arrepio correr pela espinha, mas tentou ignorar. A noite estava apenas começando. ***3 Desenvolvimento. Aumente o suspense gradualmente. ***. Conforme o bloco se aprofundava nas ruas mais estreitas, a sensação de desconforto de Rafael aumentava. Ele não conseguia entender como haviam se perdido da rota principal, mas o que mais o incomodava era o silêncio ao redor. Já não havia mais os sons típicos de uma rua carnavalesca: risos, gritos, música alta. Tudo estava abafado, como se a cidade tivesse sido engolida por uma escuridão densa. Ele olhou ao redor e, por um momento, imaginou que a festa tivesse parado. Mas, ao olhar para frente, ele percebeu que o bloco ainda estava lá. A música, no entanto, estava estranhamente distorcida. Algo não estava certo. De repente, Rafael sentiu uma presença atrás dele, algo que o observava. Ele virou-se rapidamente, mas viu apenas uma sombra se movendo rapidamente pela rua. Vai se acalmar, cara. É só o cansaço, pensou Rafael, tentando se convencer de que era apenas sua mente brincando com ele. Mas a sensação de estar sendo seguido não ia embora. Ele continuou caminhando, mas então viu algo que fez seu coração parar. Um grupo de pessoas com roupas do bloco estava em pé em frente a uma velha loja de antiguidades. Eles estavam imóveis, com os rostos virados para ele, sem expressão. Rafael se aproximou, mas ninguém se moveu. A música continuava, mas parecia que os foliões da rua estavam agora em transe, como se estivessem presos em um tipo de feitiço. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas algo em seu interior dizia que ele precisava sair dali o mais rápido possível. A figura à frente se moveu. Lenta, inquietante. Rafael tentou chamar um amigo, mas ninguém respondia. Ele estava sozinho, em meio a um grupo de pessoas que agora pareciam estar em um estado de completa catatonia. A rua inteira estava vazia, e a música não fazia sentido. O som dos tambores se tornou mais distorcido, mais profundo, como se viesse debaixo da terra. O tempo parecia desacelerar, e Rafael sentiu como se a cidade tivesse se transformado em um lugar completamente diferente, um lugar onde o carnaval era apenas uma fachada. Foi então que ele percebeu algo ainda mais perturbador. A figura à frente não era humana. Ela tinha o corpo de um homem, mas sua face estava distorcida, coberta por uma máscara grotesca de carnaval, com olhos negros e profundos que pareciam ver através dele. Ele tentou se mover, mas seus pés estavam presos ao chão, como se o concreto tivesse se tornado um braço invisível, segurando-o. A criatura se aproximou, e com um sorriso grotesco, sussurrou: "Você veio para o lugar errado."
No instante seguinte, o chão se abriu, e Rafael caiu. Ele sentiu como se estivesse sendo engolido pela terra, e o som dos tambores agora se tornava uma cacofonia de gritos e risos, misturados com um choro profundo e agonizante. Ele gritou, mas nada saiu de sua boca. A escuridão o envolveu, e tudo que ele podia ver eram os olhos da criatura, que agora estavam bem diante dele, como um poço sem fundo. Rafael acordou de um pulo, ofegante, com o coração batendo forte. Ele estava na rua principal, na frente de uma praça cheia de foliões, e a música parecia normal novamente. Mas algo não estava certo. Ele olhou ao redor e percebeu que estava sozinho. Ninguém o reconhecia. Seus amigos, com quem havia se perdido há horas, não estavam lá. O bloco seguia como se nada tivesse acontecido, mas para Rafael, algo havia mudado dentro dele. Ele sentiu a presença da figura, sentiu os olhos da criatura vigiando-o, e a sensação de que ele ainda não havia escapado de tudo. Ele olhou para o céu, e, por um breve momento, viu a sombra da figura, ainda observando-o de longe. Uma sensação de pavor tomou conta dele, e, em sua mente, a última palavra da criatura ecoou: "Você está preso." O Carnaval de 2024 parecia ser apenas mais um evento festivo, mas o que Rafael vivenciou foi algo muito mais sombrio. Será que a festa esconde mais do que apenas diversão? Que forças sombrias estão à espreita, esperando para atrair os inocentes para um destino horrível? Se você também tem histórias de carnaval que desafiam a lógica, deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos de terror e acionar o sininho para não perder nenhuma história arrepiante. O que você faria se encontrasse o bloco fantasma? Comente agora. A multidão cantava e dançava nas ruas durante o Carnaval de 2024, mas ninguém percebeu que uma porta secreta se abria lentamente nas sombras, revelando um ritual de terror que jamais deveria ser interrompido. Quando os primeiros gritos começaram a soar, já era tarde demais. Aquela festa não era apenas uma celebração, era um sacrifício. O Carnaval de 2024 em Salvador estava sendo considerado o maior de todos os tempos. Com uma mistura de turistas e moradores locais, a cidade estava completamente tomada por blocos de rua, músicas envolventes e a energia única da festa baiana. A festa parecia imortal, algo mágico. Entre os foliões, estava Lucas, um jovem de 25 anos que nunca havia perdido um carnaval na cidade. Sempre obcecado pela atmosfera, pela música e pelas cores, ele se sentia em casa ali, nas ruas vibrantes da Bahia. Esse ano, porém, ele sentia que algo estava prestes a mudar. Era como se o ar estivesse mais pesado, mais denso. Ele estava em um bloco no Pelourinho quando algo chamou sua atenção. Um grupo estranho de foliões, vestidos de maneira peculiar, se deslocava de forma diferente das outras pessoas. Eles estavam fora de sintonia com a festa. Suas roupas, embora tradicionais, tinham uma estética sombria e desconexa, como se não estivessem ali por diversão, mas por um motivo mais profundo e obscuro. Ao se aproximar, Lucas percebeu que as expressões daqueles indivíduos eram sérias, sem o mínimo de alegria, contrastando com as faces radiantes dos outros. Algo não estava certo. Ele o seguiu, curioso, até que chegou a uma rua afastada, quase deserta, onde o grupo se dissipou. Quando Lucas se aproximou de um beco escuro, ele ouviu um som abafado, como se alguém estivesse cantando, mas com uma melodia esquisita, quase incompreensível. Ele hesitou por um momento. Por fim, seu instinto de curiosidade o impulsionou a entrar no beco. Ao fundo, a entrada de uma casa antiga estava iluminada por uma vela tremulante, e ele sentiu uma estranha sensação de que aquilo tudo não passava de uma grande brincadeira. Mas ele estava errado. Assim que Lucas entrou na casa, a atmosfera mudou imediatamente. O ambiente estava opressivo, abafado, como se o ar tivesse parado de circular. As paredes eram cobertas de poeira, e o chão rangia sob seus pés, como se estivesse tentando alertá-lo. Mas o que mais o incomodou foi a sensação de que não estava sozinho, embora não houvesse ninguém à vista. Ele seguiu o som que vinha de um canto da sala, onde uma figura encapuzada estava debruçada sobre uma mesa. Havia símbolos estranhos desenhados no chão ao redor dela. Lucas não entendia o que estava acontecendo, mas a curiosidade o levou mais perto. Quando a figura levantou a cabeça, seus olhos estavam completamente negros, sem brilho algum.
Você não deveria estar aqui, ela sussurrou com uma voz rouca e sem vida. Mas já é tarde demais. Antes que Lucas pudesse reagir, ele sentiu uma pressão em sua garganta, como se uma força invisível o estivesse comprimindo. Ele tentou gritar, mas nada saiu de sua boca. Em um estado de pânico crescente, ele tentou se mover, mas seus pés estavam grudados no chão, como se a casa estivesse viva e o tivesse preso. Era um pesadelo real. A figura encapuzada deu um passo em direção a ele, e foi quando Lucas percebeu o que estava acontecendo. Ele estava dentro de um ritual antigo, algo que havia sido realizado por séculos, sempre durante o carnaval, mas mantido em segredo, longe dos olhos inocentes. O grupo estranho de foliões era, na verdade, parte de um culto que sacrificava pessoas para trazer à tona um poder sombrio. E Lucas havia sido escolhido como o próximo. O som abafado que ele ouvirá anteriormente agora fazia sentido. Eram cantos fúnebres, um cântico de invocação. Eles estavam invocando algo terrível, algo que não deveria ser acordado. No momento em que a figura encapuzada ergueu um punhal, Lucas sentiu uma onda de terror tomar conta de seu corpo. Ele tentava se soltar, mas seus braços estavam imóveis. Os cantos fúnebres aumentaram de volume, e ele percebeu que as sombras ao redor da sala começavam a se mover, como se estivessem vivas. Foi quando ele ouviu uma voz, suave, quase um sussurro, dizendo seu nome. Mas não era a voz da figura encapuzada. Era uma voz mais distante, profunda e sombria, como um eco do além. Lucas olhou para o lado e viu, através da porta entreaberta, o que parecia ser uma figura espectral, uma mulher pálida com olhos vermelhos. Ela estava de pé, parada, observando, como se o estivesse observando desde sempre. Suas mãos estavam estendidas, e ela parecia convidá-lo para o abismo. No instante seguinte, o punhal da figura encapuzada desceu, mas antes que atingisse Lucas, ele sentiu um golpe de frio intenso. Ele gritou de dor, mas a cena que se seguiu era ainda mais aterrorizante. A sala começou a girar, como se fosse um vórtice de escuridão, e a figura encapuzada foi engolida pela escuridão junto com o ritual. O som de batidas de tambor abafadas, que surgiram de uma distância crescente, começou a dominar a cena, como se uma grande onda de energia estivesse sendo liberada. Foi quando Lucas viu o que acontecia. Os próprios foliões que haviam participado da celebração no exterior estavam agora ao redor da casa, gritando em êxtase. Eles estavam em transe, movendo-se de forma desordenada, como se estivessem possuídos por algo além de sua compreensão. E então, tudo se apagou. Quando Lucas acordou, ele estava de volta à rua do carnaval, no meio da multidão, sem nenhum vestígio de onde estava antes. O bloco estava acontecendo novamente, mas agora ele sentia que algo estava terrivelmente errado. A cidade parecia normal, mas ao olhar em volta, ele viu que as pessoas estavam diferentes. Seus olhos estavam vazios, como se fossem marionetes, como se estivessem sendo controladas por alguma força invisível. Ele tentou chamar um amigo, mas ninguém o ouvia. O tempo parecia se distorcer ao seu redor. Ele sentiu como se estivesse preso em um ciclo, em um pesadelo sem fim. E então, uma figura encapuzada passou por ele na multidão, e Lucas soube que aquele pesadelo não havia terminado. O carnaval de 2024 trouxe alegria para muitos, mas para Lucas, foi a noite em que a escuridão se manifestou. Será que todos os blocos de rua estavam realmente celebrando? Ou será que alguns estão apenas escondendo um ritual sombrio que nunca deveria ser desvendado? E você, o que acha? Já percebeu algo estranho durante a folia? Se você tem um relato assustador de carnaval, compartilhe nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Não deixe de ativar o sininho, pois o carnaval pode ter muito mais do que você imagina. Era para ser apenas mais uma noite de diversão no carnaval de 2025, mas no momento em que a performance começou, ninguém imaginou que eles estavam prestes a testemunhar o último ato de uma história macabra e incompreensível. O palco estava montado, as luzes brilharam, e uma multidão se reuniu, sem saber que, naquele momento, o verdadeiro espetáculo estava prestes a acontecer, e o preço seria a vida. O Carnaval de 2025 no Rio de Janeiro trazia consigo uma promessa de ser o maior e mais grandioso de todos os tempos. As ruas estavam tomadas por blocos de rua que, com sua música vibrante e danças animadas, faziam com que ninguém se sentisse sozinho.
No entanto, enquanto a cidade se espalhava com a energia e euforia típica da festa, algo muito mais sombrio estava se desenvolvendo nos bastidores. Felipe, um jovem de 28 anos, apaixonado por histórias e experiências extremas, estava no Rio para viver a festa de sua vida. Ele era fotógrafo, sempre em busca de momentos únicos, e aquele ano ele decidiu registrar os lados mais inusitados e obscuros da folia. Em busca de algo diferente, ele seguiu um convite misterioso para um evento exclusivo que aconteceria em uma área isolada, afastada da agitação das avenidas. Era uma festa privada, algo que ele não podia deixar passar. Ao chegar no local, Felipe se deparou com uma antiga construção de aparência deteriorada, escondida por entre as ruas do bairro de Santa Teresa. A casa parecia ter sido restaurada para esse evento, mas algo em sua fachada exalava uma sensação de abandono e decadência. O convite indicava que seria uma apresentação teatral exclusiva para convidados, mas o que Felipe não sabia é que essa seria uma performance mortal. Assim que entrou no local, a atmosfera parecia mudar. As luzes estavam baixas, as sombras dominavam os cantos da sala e a música ambiente, suave e misteriosa, criava uma tensão quase palpável. As pessoas estavam todas ali, em um círculo, observando ansiosamente o palco. No entanto, o palco não era convencional. Em vez de uma grande peça de teatro, o espaço estava preparado para algo mais estranho, um espetáculo de dança e gritos que parecia estar em outro nível de distorção. Felipe sentiu um arrepio na espinha, mas a curiosidade o impulsionou a seguir em frente. Ele se aproximou de um dos organizadores do evento e perguntou sobre a performance. O homem, de rosto pálido e olhar vazio, apenas respondeu: "Prepare-se, será inesquecível." As luzes se apagaram abruptamente, e uma única lâmpada iluminou o centro do palco. De repente, os dançarinos apareceram, todos vestidos com trajes antigos e macabros, como se saídos de uma era distante. Eles não sorriam. Não havia alegria ou diversão em seus rostos. Havia apenas uma expressão fria e vazia, como se estivessem sendo forçados a cumprir algum tipo de obrigação. Felipe, com sua câmera na mão, registrava tudo. A princípio, ele achou que tudo aquilo era apenas parte do espetáculo, uma performance de vanguarda que misturava o macabro com o artístico. Mas à medida que os dançarinos se moviam de forma cada vez mais frenética, algo começou a soar errado. Os gestos deles não eram apenas danças, mas movimentos ritmados e calculados, como se estivessem realizando um ritual. Foi então que ele percebeu que o que estava acontecendo ali não era arte. Era um sacrifício. Um dos dançarinos foi forçado a se ajoelhar no centro do palco, e as figuras ao redor dele começaram a entoar palavras incompreensíveis em uma língua que Felipe nunca ouvira antes. O homem de rosto pálido, que havia recebido Felipe, subiu ao palco e, com um gesto brusco, cortou a garganta do dançarino. O sangue jorrou, cobrindo o palco, e as pessoas ao redor do círculo começaram a gritar de excitação. Felipe ficou paralisado de horror. Ele não sabia o que fazer. Sua mente tentava processar a cena, mas sua câmera não parava de registrar. A multidão parecia estar em transe, como se aquela fosse a cena que todos esperavam, e, o mais aterrador, ninguém se movia para parar o espetáculo. Eles estavam todos ali para ver a morte, para assistir aquilo acontecer. Aquela cena de terror estava longe de ser a última. Enquanto o sangue escorria no palco, outro dançarino foi trazido à força para o centro, e o ritual começou novamente. As luzes começaram a piscar, e o som que antes parecia um sussurro foi crescendo, até se tornar um grito ensurdecedor de dor. Felipe não podia mais assistir, mas suas pernas não respondiam. Ele estava preso ali, como se o próprio espaço tivesse aprisionado. Então, o homem de rosto pálido se aproximou dele. Ele sussurrou em seu ouvido: "Agora é a sua vez." Felipe sentiu um calafrio tão intenso que parecia ter congelado seus ossos. Antes que ele pudesse reagir, ele foi puxado por uma força invisível e levado ao palco, forçado a olhar para o fundo do abismo de sangue que agora cobria o chão. O homem de rosto pálido colocou um punhal em suas mãos. "Você deve fazer parte disso", ele sussurrou novamente. Sua alma já foi escolhida. Felipe, aterrorizado, não tinha escolha. Ele percebeu que havia sido enganado, atraído para aquele lugar por um culto que realizava sacrifícios durante o carnaval, com o objetivo de invocar algo ancestral e maligno. O ritual estava completo, mas ele era a última peça. Ele era a vítima final.
No momento em que o punhal desceu em sua direção, as luzes do ambiente começaram a piscar descontroladamente. O que aconteceu em seguida, Felipe nunca soube. Ele desmaiou, e quando acordou, estava na calçada, no meio da multidão, com a câmera ainda em sua mão. Tudo parecia ter voltado ao normal. Mas algo estava errado. Ele sentia que estava sendo vigiado. Sentia que algo o observava. Ao voltar para seu hotel, Felipe revisou as imagens capturadas em sua câmera. Mas, ao invés de fotos do espetáculo, ele encontrou apenas imagens distorcidas, como se algo tivesse interferido nas lentes. Cada foto estava embaçada, exceto uma, a última. Uma foto dele mesmo, de pé no palco, com os olhos negros e uma expressão vazia, como se tivesse sido possuído. E atrás dele, a silhueta do homem de rosto pálido, sorrindo. Felipe nunca mais foi visto. Mas em cada carnaval, há rumores de um novo ritual, um novo espetáculo macabro acontecendo em algum lugar afastado. E quem sabe, talvez um dia, você seja a próxima vítima. O carnaval é uma festa para todos, mas será que todos os eventos são realmente o que parecem ser? Felipe viveu sua última noite na busca por algo diferente, mas encontrou algo que ele jamais deveria ter descoberto. E você, o que acha? Já percebeu algo estranho durante a folia? Compartilhe seus relatos nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Se gostou dessa história, confira as outras aqui e nos diga o que você acha. Não perca o próximo relato macabro que vem por aí. Em pleno auge do carnaval, uma máscara antiga e enferrujada apareceu no meio da rua, abandonada. Ninguém sabia de onde ela veio. Mas quem a pegou, nunca mais foi visto. Era um carnaval diferente. O Rio de Janeiro estava mais cheio que nunca, as ruas fervilhavam com a energia contagiante das festividades, e as pessoas, como de costume, usavam fantasias criativas e alegres. A música pulsava através das avenidas, e todos pareciam envolvidos no espírito de celebração. Porém, um acontecimento estranho foi o que roubou a atenção de todos em um dos blocos de rua. André, um jovem de 30 anos, morador da cidade e apaixonado pelo carnaval, estava aproveitando a festa ao lado dos amigos. Ao longo da tarde, eles haviam caminhado pelas ruas, curtindo os blocos, dançando e se divertindo. No entanto, algo os fez parar no momento em que chegaram na Praça do Lido, um pouco afastada da multidão. No meio da rua, quase sem chamar atenção, estava uma máscara, caída no asfalto. Mas não era qualquer máscara. Era uma antiga máscara de carnaval, de aparência envelhecida, com manchas escuras e ferrugem em suas bordas. O que mais chamou a atenção foi o fato de ninguém ter percebido ela antes, mesmo estando bem no centro da praça, um lugar bastante movimentado. Felipe, um amigo de André, foi o primeiro a notar. Ele se aproximou cautelosamente e a pegou. "Isso aqui tem algo estranho", ele comentou, balançando a máscara. Seu tom de voz já indicava um leve desconforto. A máscara estava pesada, e apesar de parecer simples, sua superfície metálica exalava algo sombrio. Não parecia se encaixar no clima da festa. O grupo de amigos estava curioso, mas ninguém sabia o que fazer com o objeto. Decidiram, então, tirá-la dali e seguir para o próximo bloco, sem imaginar que aquele gesto, tão inocente, os colocaria em uma situação que jamais esqueceriam. À medida que a noite avançava e o bloco de rua se dispersava, a máscara foi passada de mão em mão, como uma curiosidade. André, inicialmente cético sobre qualquer superstição, foi quem a levou para a casa de sua avó, onde ele passaria a noite. Eles estavam se divertindo, trocando histórias e rindo, até que, já bem tarde, algo bizarro aconteceu. André estava sentado na sala, tentando ajeitar a máscara sobre uma mesa, quando uma sensação estranha tomou conta dele. Ele começou a sentir uma leve dor de cabeça, e sua visão ficou embaçada. Tentou ignorar, mas a sensação piorava. No instante seguinte, as luzes da casa começaram a piscar e um som sibilante preencheu o ambiente. Era como se algo estivesse se aproximando. Ele tentou levantar para verificar o que estava acontecendo, mas algo o impediu. Quando olhou para a máscara, ela parecia estar mudando. Não fisicamente, mas de alguma forma, seu formato e textura pareciam mais vívidos, mais realistas.
como se estivesse se tornando mais sombria, mais ameaçadora a cada segundo. Seu coração acelerou. De repente, ele sentiu uma pressão nos ombros, como se algo invisível estivesse o pressionando. Ele tentava respirar, mas o ar parecia mais denso, quase como se o próprio ambiente o estivesse apertando. Ele não sabia o que fazer. A máscara estava cheia de algo que ele não entendia. Então, em um gesto desesperado, ele pegou a máscara, colocou sobre a mesa e tentou ignorar os medos que começavam a surgir em sua mente. Mas era impossível. Uma sensação de inquietação tomava seu corpo. Algo estava errado, e ele não podia fugir disso. No meio da noite, André acordou em um suor frio. Ele não sabia exatamente quanto tempo havia se passado, mas tudo estava estranho. As paredes de seu quarto pareciam se contorcer e distorcer à medida que a máscara estava ali, na mesa, ainda brilhando com uma energia macabra. Sem conseguir controlar, ele se levantou e foi até ela. Quando a tocou, algo inusitado aconteceu. A máscara se abriu, como se estivesse viva, e uma presença estranha envolveu todo o quarto. Uma risada baixa, quase inaudível, se espalhou pela casa. Ele sentiu uma mão invisível pressionando sua garganta, como se quisesse sufocá-lo. A voz sibilante que antes ele apenas ouvirá agora estava clara em sua mente, como se uma entidade estivesse tentando se comunicar com ele. "Você me despertou", a voz disse com uma frieza que gelou os ossos de André. Ele tentou gritar, mas a garganta parecia fechada. Olhando para a máscara, ele percebeu que o metal enferrujado estava se movendo, se distorcendo, como se estivesse tomando forma. A máscara estava viva. Ela não era um mero objeto, mas uma entidade amaldiçoada, sedenta por sangue. André não conseguiu mais controlar seu corpo. Ele foi levado, involuntariamente, até a máscara, e em um gesto de desespero, ele a colocou sobre o rosto. Mas quando fez, o que aconteceu foi algo indescritível. Seus olhos se encheram de uma escuridão densa, e sua alma foi arrastada para uma dimensão completamente diferente. Ele não estava mais ali, na sala de sua casa, mas em uma realidade paralela onde o terror e a dor eram infinitos. A máscara o havia possuído, e agora, ele fazia parte dela. No dia seguinte, os amigos de André perceberam que ele havia desaparecido. Sua avó, assustada, encontrou o quarto dele vazio, com a máscara enferrujada sobre a mesa, agora sem vida. Eles procuraram por toda a cidade, mas André jamais foi encontrado. Ele havia desaparecido, como que engolido pela própria escuridão da máscara. Dias depois, outra história bizarra circulou entre os foliões. Uma máscara idêntica à de André apareceu em um bloco de rua, jogada de forma sutil no meio da multidão. Quem a pegou, com curiosidade, não foi visto novamente. A máscara, aparentemente simples, continuava seu ciclo. E com cada nova pessoa que a tocava, o ciclo de terror recomeçava. Ninguém sabe ao certo o que acontece com quem se envolve com aquela máscara amaldiçoada, mas em cada carnaval, ela reaparece, como um lembrete macabro de que, em algum lugar nas sombras, algo ainda observa, esperando pela próxima vítima. Essa máscara maldita nunca será esquecida por aqueles que se envolveram com ela. Seu ciclo de terror continua, e ninguém está seguro. Você se arriscaria a tocá-la, mesmo sabendo o que ela fez com André? Ou você acha que isso é apenas mais uma história de carnaval? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências com o canal. E, se você quer saber o que acontece nas sombras durante o carnaval, inscreva-se e não perca o próximo relato assustador. O que está esperando? O mistério está te chamando. Durante o maior carnaval da cidade, um bloco de rua foi completamente consumido por um estranho apagão. Quando as luzes voltaram, o bloco inteiro havia desaparecido, e todos que estavam lá, com exceção de uma pessoa, desapareceram sem deixar rastros. Era uma sexta-feira à noite do carnaval de 2024. A cidade estava em ebulição. O bloco Sombra do Asfalto, famoso por suas músicas contagiosas e desfile criativo, estava arrastando milhares de foliões pelas ruas estreitas do centro. Carros de som, confetes, serpentinas e risadas preencheram o ar quente e denso da noite carioca. Não parecia haver nenhum sinal de que algo sombrio poderia se manifestar naquele cenário de festa. Luana,
uma jovem de 28 anos, era uma das foliãs que aguardava ansiosamente pela noite. Ela já estava em plena vibração carnavalesca, com a fantasia de baiana tradicional, misturando-se à multidão, rindo e dançando com seus amigos. Tudo estava perfeito até aquele momento. Até o momento em que o bloco começou a se aproximar da rua principal, um ponto muito famoso pela sua proximidade com o centro histórico da cidade. Quando a festa começou, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Mas, à medida que a música foi ficando mais alta, uma sensação estranha se instalou no ar. Luana notou que, de repente, o som parecia estar se distorcendo, e a música que antes ecoava nas ruas estava se tornando abafada, como se algo estivesse interferindo. A princípio, ela não deu muita atenção, acreditando que fosse apenas o volume alto e a agitação do carnaval. Mas quando olhou para os amigos, percebeu que nenhum deles parecia ouvir a mesma coisa. Todos estavam tão distraídos pela festa, que nem sequer se importaram com a crescente sensação de inquietação que ela estava sentindo. Então, uma explosão de luz e um som estranho começaram a envolver o bloco. Era como um curto-circuito nas próprias luzes que iluminavam as ruas. O que aconteceu a seguir, ninguém poderia explicar. A música parou. As luzes se apagaram completamente. O som da festa desapareceu, e um silêncio profundo tomou conta do bloco. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Luana estava perplexa, tentando entender o que estava acontecendo, mas, ao olhar para os amigos, percebeu que algo estava terrivelmente errado. As pessoas ao seu redor não estavam mais dançando, nem conversando. Elas estavam paralisadas, como se congeladas no tempo. A sensação de pavor se apoderou de Luana, mas o pior estava por vir. Uma densa névoa começou a subir das ruas, cobrindo as pessoas em um manto sombrio e pegajoso. Luana não sabia o que fazer. Ela começou a procurar um caminho de saída, mas a névoa parecia engolir todas as ruas e becos. Era como se o próprio ambiente estivesse se fechando sobre ela. Quando ela tentou chamar seus amigos, percebeu que ninguém mais respondia. Eles estavam imóveis, seus rostos perdidos na neblina que parecia engolir tudo ao seu redor. Os poucos que ainda conseguiam se mover estavam em estado de pânico, correndo em direções erradas, com olhares vazios. Então, uma figura apareceu na frente de Luana. Era uma mulher, vestida de branco, mas sua aparência era macabra e perturbadora. Seus olhos estavam vazios, como se não tivessem alma, e ela caminhava em direção a Luana de maneira lenta e sobrenatural. A mulher estendeu a mão e apontou diretamente para ela, sem dizer uma palavra, mas Luana sentiu como se estivesse sendo puxada por aquela presença, algo que não poderia controlar. Ela sentiu uma pressão em seu peito, como se algo estivesse a observando o tempo todo. Sua respiração ficou pesada, e uma sensação de desespero tomou conta dela. A mulher de branco então se aproximou de Luana e, de forma quase sussurrada, disse: "Não há saída. O bloco já se foi." Naquele momento, as luzes voltaram. O som da música retornou. Mas, de maneira estranha, a festa parecia estar em um local completamente diferente. O bloco inteiro havia desaparecido. Luana estava sozinha no meio da rua, e tudo ao redor parecia vazio. A música ecoava, mas ninguém estava ali. Não havia mais foliões, e a rua estava deserta, como se o bloco e todas as pessoas tivessem evaporado para algum lugar que ela não conseguia entender. E o mais aterrorizante de tudo, a mulher de branco não estava mais lá, mas a sensação de sua presença permanecia, como se ela estivesse observando Luana de algum lugar invisível. Luana começou a correr, mas o caos não cessava. A cada esquina que ela virava, a rua parecia mais deserta. As casas estavam vazias, as luzes apagadas, e o som da música ecoava em silêncio. Ela já não sabia onde estava. Nada fazia sentido. Ela gritou, mas sua voz se perdeu na escuridão. Em pânico, ela tentou encontrar alguém, qualquer pessoa. Foi quando ela viu, ao longe, uma luz fraca. Ela correu até lá, esperando encontrar alguma ajuda, mas ao se aproximar, a cena que se desdobrou diante de seus olhos foi de puro terror. O bloco inteiro estava ali, como se nada tivesse acontecido. As pessoas estavam dançando, bebendo, sorrindo, mas todas tinham um olhar vazio e sem vida, como se fossem marionetes. Luana percebeu, horrorizada,
que aqueles eram os mesmos foliões que estavam no bloco antes do apagão, mas eles estavam ali, prisioneiros de uma realidade paralela. Algo estava errado. Antes que pudesse reagir, ela sentiu uma mão fria em seu ombro. Quando se virou, não havia ninguém. Mas a sensação de pavor a consumiu. As pessoas ao redor começaram a olhar diretamente para ela, seus olhos vazios fixos, como se a convidassem a se juntar a eles. Ela olhou para as mãos de alguns e viu, com horror, que as mesmas estavam manchadas de uma substância escura e viscosa, como se estivessem sangrando eternamente. Então, ela ouviu uma voz familiar, uma voz suave sussurrando seu nome. Luana olhou para trás e viu uma versão dela mesma, com um olhar vazio e pálido, se aproximando lentamente. Era como se ela fosse uma espectadora de sua própria vida, agora presa em uma realidade distorcida, sem escapatória. Ninguém sabia o que havia acontecido com o bloco Sombra do Asfalto naquela noite. O evento foi oficialmente encerrado e as autoridades nunca encontraram explicação para o desaparecimento dos foliões. No entanto, em uma noite chuvosa de março, Luana foi vista novamente, caminhando pelas ruas vazias do centro da cidade. Ela parecia normal à primeira vista, mas seus olhos estavam vazios, como se ela não soubesse mais quem era. Ao ser questionada sobre o que havia acontecido, Luana apenas dizia, repetidamente, "O bloco desapareceu, mas eu ainda posso ouvir a música. Eles me chamam." Desde aquele dia, algumas pessoas afirmam ver o bloco, mas ninguém mais consegue se aproximar. Quando o carnaval chega, uma sensação de inquietação se espalha pela cidade. O Sombra do Asfalto nunca mais foi o mesmo. E quem se atreve a seguir seus sons, acaba desaparecendo também. E você, o que acha disso? Será que o bloco Sombra do Asfalto é apenas mais uma lenda urbana, ou há algo mais sombrio acontecendo durante o carnaval? Se você já ouviu algo sobre desaparecimentos misteriosos nas festas de rua, compartilhe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias aterradoras como esta. Quem sabe, no próximo carnaval, você não se depare com algo inexplicável. Não perca o próximo relato. Na noite mais esperada do Carnaval de 2025, uma escola de samba fez o impossível, um desfile impecável, com carros alegóricos e fantasias que encantaram a todos. Mas, ao final, uma tragédia aconteceu. Uma das passistas, no auge de sua performance, desabou e morreu no meio da pista. O que ninguém sabia é que aquela morte era apenas o começo de algo muito mais macabro. O Sambódromo do Rio de Janeiro, na noite de 2025, estava mais uma vez preparado para receber os maiores espetáculos do carnaval. As arquibancadas estavam lotadas de foliões ansiosos, e o clima de euforia e alegria dominava a cidade. Entre os desfiles, um se destacava, a Escola de Samba Império da Noite, com sua temática misteriosa sobre o submundo e as forças ocultas. A expectativa era imensa, pois este ano a escola prometia um espetáculo único, cheio de efeitos especiais e surpresas. Lúcia, uma passista de 22 anos, estava no auge de sua carreira. Com um sorriso contagiante e um corpo escultural, ela conquistara o coração dos foliões desde sua primeira apresentação. Era a estrela da noite, a musa do desfile. Ela dançava com uma energia que parecia vir de outro mundo, como se o próprio espírito do carnaval a possuísse. A fantasia, repleta de penas e paetês dourados, brilhava à medida que ela se movia com graça e destreza pelo chão do sambódromo. Tudo parecia perfeito. O samba ecoava pelas arquibancadas, os carros alegóricos desfilavam em um mar de cores vibrantes, e Lúcia, em sua última volta na passarela, parecia estar tocando as estrelas. Ela sorria, acenava para a multidão, e o público aplaudia com entusiasmo. Mas, de repente, algo estranho aconteceu. Enquanto Lúcia dançava com um sorriso radiante, seu corpo começou a parecer estranho. Seus movimentos estavam ficando mais lentos, como se estivesse sendo puxada por algo invisível. O sorriso que antes iluminava seu rosto desapareceu, dando lugar a uma expressão de pavor. A plateia, que estava completamente absorvida pela performance, percebeu o primeiro sinal de algo errado quando Lúcia vacilou e quase caiu. Mas ela se recompôs rapidamente, como se nada tivesse acontecido. No entanto, algo estava muito fora de lugar. À medida que ela se aproximava da última parte da passarela, o chão parecia se abrir sob seus pés.
As luzes começaram a piscar e uma sombra escura percorreu a pista. Lúcia estava visivelmente atordoada, tentando continuar sua dança, mas seus movimentos estavam descontrolados, como se ela estivesse sendo guiada por uma força invisível. A música do samba, que antes era alegre e contagiante, começou a distorcer-se em um som estranho e abafado, criando uma atmosfera de crescente tensão. De repente, ela parou no meio da passarela. Os aplausos cessaram, e um silêncio inquietante tomou conta do sambódromo. Lúcia olhou para o público, e seu rosto ficou pálido. Ela começou a tossir violentamente, seus olhos se reviraram para trás, e antes que alguém pudesse reagir, ela desabou, caindo de cara no chão da pista. O impacto foi forte. O palco ficou em silêncio absoluto, e, por um momento, ninguém sabia o que estava acontecendo. A equipe de socorristas correu até ela, mas era tarde demais. Lúcia estava morta. Ela não havia sofrido nenhum ferimento aparente, mas seu rosto estava contorcido em uma expressão de terror absoluto. A causa da morte foi atribuída a um colapso repentino, mas havia algo mais sinistro nesse acontecimento. Olhares desconfiados começaram a surgir entre os membros da escola e o público presente. Alguns juraram ver uma sombra passando por Lúcia antes de sua queda. Outros falaram sobre uma sensação de presença pesada que tomara conta do local. Mas ninguém sabia o que de fato acontecerá. Nos dias seguintes, a tragédia que envolvia a morte de Lúcia estava em todos os noticiários. Mas o que ninguém sabia é que o sambódromo ainda guardava segredos que ninguém conseguia explicar. Durante a madrugada seguinte ao desfile, uma equipe de técnicos foi chamada para investigar os equipamentos de som e luz. Quando estavam ajustando as luzes no palco onde Lúcia havia caído, uma das câmeras de segurança capturou algo que fez todos os presentes congelarem de horror. Nas imagens, era possível ver uma figura espectral, coberta por uma capa preta, parada exatamente onde Lúcia havia desabado. A figura parecia se mover de forma lenta e fluida, sem fazer nenhum som, mas sua presença era inconfundível. E, à medida que a figura se aproximava da passista, ela se aproximava mais da câmera, e, com um gesto sombrio, tocava o ombro de Lúcia. Nesse momento, a câmera desligava abruptamente. A gravação foi mantida em segredo, mas o boato começou a se espalhar. O local estava amaldiçoado, e as pessoas começaram a relatar visões de uma figura misteriosa durante as noites que antecederam o próximo desfile. Aqueles que tentavam se aproximar do sambódromo após a morte de Lúcia relataram sentir uma sensação de frio intenso, mesmo em noites quentes, e alguns viram sombras inexplicáveis nas arquibancadas. Mas o mais macabro de tudo veio quando, na próxima semana, outra passista, que se apresentou em uma das alas do desfile da escola, foi encontrada em um estado de choque profundo. Ela não conseguia falar e parecia não reconhecer ninguém. Quando finalmente conseguiu se comunicar, ela disse apenas uma coisa: "Eu vi ela. Ela está vindo para mim também." Os desfiles seguiram, mas a escola Império da Noite nunca mais foi a mesma. Vários dos membros da equipe e até alguns foliões começaram a abandonar a escola, temendo que o espectro da morte que havia ceifado a vida de Lúcia voltasse a se manifestar. Por meses, o sambódromo esteve vazio, e a energia que antes irradiava de lá se dissipou, como se uma sombra tivesse se espalhado pelo local. E, enquanto o mundo seguiu com seus festivais e celebrações, a lenda de Lúcia e do espetáculo da morte se espalhou pela cidade. Algumas pessoas dizem que, durante o carnaval, ainda se ouvem ecos das batidas da bateria da escola Império da Noite, mas ninguém se atreve a se aproximar do sambódromo após o fim do desfile. E o mais macabro: alguns afirmam que, toda vez que o carnaval chega, as luzes do sambódromo começam a piscar, como se estivessem anunciando o retorno de algo que nunca deveria ter sido despertado. Você já sentiu alguma presença estranha durante um grande evento? O que acha dessa história de terror envolvendo o carnaval? Se você gostou dessa lenda arrepiante, compartilhe sua opinião nos comentários e, claro, não se esqueça de se inscrever para mais histórias macabras como esta. Quem sabe, na próxima festa, você não acaba encontrando algo que nunca imaginou. No Carnaval de 2025, uma jovem garota comprou uma máscara rara e cara, que prometia transformar qualquer pessoa na estrela da festa. Mas quando ela a colocou, sua vida nunca mais foi a mesma. Aquela máscara não era apenas um adorno, ela era uma porta para o além, e a jovem, agora possuída,
era o novo anfitrião de um espírito antigo e vingativo. Em pleno carnaval de 2025, a cidade de São Paulo vibrava em cada esquina. O sambódromo estava cheio, as ruas transbordavam de energia e as festas eram regidas por um espírito de liberdade e diversão. Entre as inúmeras festas, uma se destacava: a Festa Máscaras da Morte, uma celebração secreta, que acontecia em um casarão antigo e decadente, escondido nas zonas mais sombrias da cidade. A jovem Fernanda, uma estudante de arquitetura de 24 anos, nunca foi uma grande fã de carnaval. Ela sempre preferira evitar os blocos de rua lotados e as baladas barulhentas. Contudo, em 2025, algo dentro dela parecia diferente. Decidida a viver o carnaval de forma mais intensa, Fernanda foi convidada por uma amiga a participar da festa Máscaras da Morte. Curiosa e atraída pela exclusividade do evento, ela aceitou. Ao chegar ao casarão, Fernanda ficou maravilhada com o que viu. As paredes estavam cobertas de espelhos e as luzes criavam sombras dançantes. O ambiente era opressor, mas ao mesmo tempo fascinante. Ao adentrar a festa, ela foi abordada por um homem de aparência misteriosa, que a convidou a vestir uma máscara especial, a mais cobiçada da noite. Ele lhe disse que a máscara possuía o poder de conceder grandeza e notoriedade a quem a usasse, tornando-a a estrela da festa. A máscara, feita de ouro envelhecido e com intricados detalhes de corvo e penas, era arrebatadora. Fernanda não resistiu. Colocou a máscara e, instantaneamente, algo estranho aconteceu. Ela sentiu uma onda de calor percorrendo seu corpo, como se algo a estivesse invadindo. Mas, antes que pudesse pensar em tirar a máscara, algo a impeliu a continuar dançando. À medida que Fernanda dançava pela festa, todos ao seu redor pareciam estar hipnotizados por ela. A cada movimento, mais pessoas a observavam, mas não apenas com admiração, mas com uma intensidade que lhe causava desconforto. Ela notou que seus amigos a olhavam de forma estranha, como se não a reconhecessem mais. O ambiente da festa, que antes parecia fascinante, agora parecia cada vez mais sufocante. As luzes piscavam erraticamente, as sombras nas paredes se alongavam e a música que antes era alegre e contagiante agora soava como uma melodia de pesadelo. O tempo parecia ter se distorcido, e Fernanda sentia uma presença obscura dentro de si, como se algo estivesse tomando conta de sua alma. Com o passar da noite, ela começou a ouvir sussurros. Vozes baixas, como se pessoas invisíveis estivessem falando diretamente em seu ouvido, dizendo palavras que ela não entendia. Seus pensamentos se embaralhavam e, por mais que tentasse resistir, ela se sentia atraída por uma força invisível que a puxava para o centro da pista de dança. Ao olhar para o espelho, viu uma figura sombria refletida atrás de si, uma figura que ela sabia que não estava ali. Ela tentou remover a máscara, mas não conseguia. Ela estava presa a ela, como se algo além da sua compreensão a estivesse segurando. As vozes ficaram mais altas, e Fernanda começou a ver imagens distorcidas no espelho, sombras se movendo, figuras familiares e, finalmente, o rosto do homem que lhe entregará a máscara. Seus olhos estavam completamente negros, e sua expressão era de puro prazer. A cada segundo que passava, a presença dentro dela se tornava mais forte. Fernanda começou a ver flashes do passado do casarão, um antigo ritual de um culto sombrio que usava máscaras para invocar espíritos. A máscara que ela usava era a chave para liberar esses espíritos, que estavam sedentos por vingança. No auge da festa, algo irreversível aconteceu. Fernanda, completamente possuída pela entidade que havia se apoderado dela, começou a dançar de forma frenética. Seus movimentos eram rápidos e descontrolados, como se ela não tivesse mais controle sobre seu corpo. As pessoas ao redor começaram a se afastar, horrorizadas pela cena. Mas não havia como parar. O poder da máscara era absoluto. De repente, o som da música cessou, e uma escuridão tomou conta do salão. As lâmpadas se apagaram e, em um momento de total silêncio, a figura de Fernanda foi envolta em uma névoa escura, suas mãos estendidas para o alto como se estivesse invocando algo. Então, um grito estridente ecoou, vindo de dentro de seu peito, que parecia ser a voz de todas as almas perdidas que a máscara havia libertado. Os presentes começaram a correr em pânico, mas não havia para onde fugir. As portas se fecharam automaticamente, trancando todos dentro do casarão. As paredes começaram a pulsar,
e os espelhos refletiam rostos de pessoas que não estavam ali, espíritos que tomaram forma e se manifestaram, desesperados por vingança. Fernanda, com os olhos completamente negros, girou em torno de si mesma e caiu no chão. Sua respiração ficou pesada, como se algo estivesse tentando escapar de seu corpo. A entidade dentro dela fez um último movimento. Ela se levantou, e a máscara, agora completamente retorcida, se fundiu com sua pele, transformando-se em uma parte dela para sempre. Os gritos de terror e desespero ecoaram por toda a noite, mas ninguém nunca mais conseguiu escapar daquele casarão. E a máscara, agora parte do corpo de Fernanda, era passada de pessoa em pessoa, absorvendo as almas e trazendo mais horrores para o mundo dos vivos. Em 2026, o casarão foi demolido, mas estranhos relatos começaram a surgir. Pessoas que visitaram a área onde a festa acontecerá afirmam ter visto uma figura encapuzada, com uma máscara de ouro brilhante, observando-os da escuridão. Alguns até afirmam ter ouvido risadas baixas e vozes sussurrando palavras antigas. A lenda da máscara do carnaval não morreu. Ela continua a circular entre as sombras, esperando que outro curioso a use. E, quando fizer, uma nova alma será consumida, e o ciclo da maldição se reiniciará. Afinal, o carnaval não é apenas uma festa, é uma celebração da vida, mas também da morte. Agora que você conhece a história da máscara do carnaval, pergunte-se: você ousaria usar uma máscara misteriosa em uma noite de festa? Comente abaixo o que você faria se deparasse com algo como isso, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias de arrepiar. Quem sabe, da próxima vez, a história não seja sobre você. Durante o Carnaval de 2024, em um dos bailes mais esperados da cidade, uma lenda antiga voltou à tona. No meio das máscaras e fantasias, algo estava à espreita. A cada ano, mais pessoas desapareciam, mas este carnaval seria diferente. Os rumores falavam de um baile onde ninguém poderia sair vivo. Era uma noite quente de fevereiro, e a cidade estava tomada pela folia do carnaval. As ruas estavam lotadas de pessoas fantasiadas, e os sons dos tambores e das guitarras ecoavam pela cidade, mas uma festa em particular se destacava. Um salão de festas antigo, iluminado por velas, servia de palco para o evento. O baile das sombras era exclusivo e atraía os mais ricos e influentes. Entre eles estava Beatriz, uma jovem que sempre se sentiu atraída pelo mistério. Seus amigos a advertiram sobre a festa. Há algo errado lá, disseram, mas Beatriz não acreditava em superstições. Ela estava decidida a ir. Ao chegar, ela sentiu a diferença. A entrada era cercada por estátuas de rostos distorcidos, e o cheiro de flores murchas pairava no ar. Dentro, o ambiente estava estranhamente silencioso, apesar da música. Havia uma energia densa no ar, e as pessoas dançavam de maneira robótica, com os olhos vazios, como se estivessem em transe. Mas o que realmente chamou a atenção de Beatriz foram as máscaras. Não eram como as do resto da cidade, coloridas e festivas. Eram negras, feitas de algum material que refletia a luz de forma estranha, dando a impressão de que as pessoas atrás delas estavam assistindo tudo, mas sem ver nada. Beatriz, intrigada, não conseguia desviar os olhos de uma máscara em particular. Estava no rosto de um homem alto, encapuzado, e ele a observava com uma intensidade que a fazia sentir um frio na espinha. Ela não sabia o que era, mas algo dentro dela dizia que ele não estava ali para brincar. Conforme a noite avançava, o clima dentro do salão ficava cada vez mais tenso. Beatriz tentou se aproximar da pista de dança, mas algo parecia puxá-la para a periferia do salão, como se fosse atraída por uma força invisível. Ao passar por um corredor escuro, ela viu algo que a fez parar. Em um dos quartos, a porta estava entreaberta e, através da fresta, ela pôde ouvir sussurros. Curiosa, empurrou a porta. Dentro, uma pequena multidão estava reunida em torno de uma mesa com velas apagadas. No centro da mesa, havia uma máscara semelhante à que o homem estava usando. Mas o que a deixou completamente paralisada foi o fato de que ao redor da máscara estavam os olhos de várias pessoas. Olhos que a observavam de um modo perturbador, sem piscar. Beatriz ficou hipnotizada por aquele olhar e, por um momento, sentiu uma presença atrás de si. Quando virou, o homem encapuzado estava ali, silencioso,
como uma sombra. Ele se aproximou lentamente, mas Beatriz não conseguia se mover. Ele sussurrou em seu ouvido, sua voz baixa e grave: "Você não deveria estar aqui." Aquelas palavras ecoaram em sua mente enquanto ele a empurrava de volta para o salão. A música agora parecia ter diminuído de volume, mas o ritmo se tornava mais intenso e frenético, como se estivesse embalando algo terrível. As pessoas ao seu redor dançavam cada vez mais rápido, mais descontroladas, seus olhos agora completamente opacos, como se fossem apenas cascas vazias. Beatriz tentou sair, mas a porta da saída estava trancada. Em pânico, olhou para trás e viu o homem encapuzado novamente, parado no meio da pista, com todos os outros participantes do baile agora paralisados, observando-a. A máscara de ouro que ele carregava brilhou por um instante, e então ela percebeu: ele estava levando aqueles que usavam a máscara para um destino muito mais sombrio. A música parou de repente. Um silêncio profundo tomou conta do salão. Beatriz olhou ao redor e viu que todos estavam agora imóveis, como se o tempo tivesse congelado. O homem encapuzado começou a caminhar em sua direção, e a cada passo que dava, as sombras ao redor dele pareciam crescer. Ele parou bem na sua frente e, com um gesto fluido, tirou a máscara de seu rosto. Beatriz olhou fixamente, mas não conseguia ver o rosto dele. Havia algo estranho em sua pele, algo que a fazia querer gritar, mas sua voz estava presa na garganta. O homem deu um sorriso macabro, e quando ele falou, as palavras pareciam vibrar no ar agora: "Você pertence a nós." Subitamente, as máscaras de todos os presentes começaram a cair no chão, e o que Beatriz viu a deixou sem fôlego. Os rostos de todos estavam distorcidos, os olhos opacos e vazios, como se fossem almas aprisionadas, escravizadas por uma força desconhecida. O homem, agora com um sorriso sinistro, estendeu a mão para ela. Sem pensar, Beatriz correu para a porta, mas ela estava trancada. Quando olhou para trás, viu o homem começar a flutuar, e as sombras de dentro do salão se estendiam, cercando-a. Com um grito desesperado, ela sentiu as sombras tocando sua pele, puxando-a para o centro do salão, onde ninguém nunca mais a veria. Na manhã seguinte, as autoridades chegaram ao local do baile. Encontraram o salão completamente vazio, exceto pelas máscaras espalhadas pelo chão. Não havia sinal de luta, mas a sensação de que algo muito sombrio havia ocorrido pairava no ar. Nenhum dos convidados foi encontrado. Apenas uma máscara de ouro foi deixada para trás, com um bilhete escrito à mão: "Ela é nossa agora." Nos dias seguintes, Beatriz foi dada como desaparecida. Seus amigos e familiares procuraram em todos os lugares possíveis, mas ela nunca mais foi vista. Mas algo estranho aconteceu. Cada vez que alguém se aproximava da entrada do salão antigo, uma sombra parecia o seguir, como se ainda estivesse lá, esperando por uma nova vítima. A história de Beatriz ficou marcada na memória da cidade, e a lenda do baile das sombras se espalhou rapidamente. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa: o baile continuará acontecendo, e novos convidados serão chamados, sem saberem que nunca mais conseguirão sair. Se você gostou dessa história, confira outras do nosso canal e comente o que achou. Não se esqueça de se inscrever para mais relatos aterrorizantes. Durante o Carnaval de 2025, uma jovem foi atraída para um evento secreto no centro da cidade. O que parecia ser apenas mais uma festa, logo se transformou em um pesadelo sem fim. Algo muito antigo despertou naquela noite, algo que ninguém jamais deveria ter invocado. Mariana estava acostumada a ser atraída por festas e eventos clandestinos, aquelas que ninguém ousava contar para os outros. Para ela, o carnaval sempre foi mais do que apenas uma festa comum. Era uma chance de escapar da rotina e viver aventuras perigosas. Ao receber um convite misterioso para um evento exclusivo, ela não hesitou em aceitar. O convite dizia apenas: "Você será uma das escolhidas. Venha ao Corredor da Morte." O local ficava no centro de um bairro abandonado, onde as casas antigas e os prédios desmoronados pareciam guardar segredos de outros tempos. O convite informava o horário exato: meia-noite. Mariana chegou ao local com um grupo de amigos. Quando entraram no prédio, sentiram um calafrio instantâneo. O corredor era estreito e mal iluminado,
com paredes mofadas e portas rangendo como se estivessem se movendo. O ar estava pesado, e o som da música ao fundo soava abafado, como se estivesse vindo de um mundo distante. Ao fim do corredor, uma porta misteriosa estava entreaberta, revelando uma sala escura e cheia de pessoas mascaradas. O clima era denso, quase opressor. A música parecia ter uma batida diferente, uma frequência que fazia o peito de Mariana pulsar descontroladamente. As pessoas dançavam com uma energia estranha, como se estivessem sendo controladas por algo invisível. E entre elas, estava um homem alto, encapuzado, com um sorriso macabro que parecia conhecer todos os segredos de Mariana. Enquanto Mariana se misturava à multidão, a sensação de desconforto crescia. Ela percebeu que as máscaras das pessoas não eram como as tradicionais do carnaval. Eram máscaras antigas, com expressões grotescas e distorcidas. A cada olhar, mais e mais figuras com os rostos cobertos passavam por ela, suas sombras distorcidas pelas luzes tênues. Mas o que mais a incomodava era a presença do homem encapuzado, que nunca tirava os olhos dela. Ele parecia estar vigiando seus movimentos. Mariana sentia um impulso crescente para se afastar, mas algo dentro dela a mantinha ali, como se uma força invisível a atraísse. Quando tentou sair da pista de dança, foi puxada para uma das portas ao fundo da sala. A sala era diferente, mais sombria, com símbolos estranhos nas paredes, semelhantes aos encontrados em livros antigos sobre rituais. O homem encapuzado apareceu novamente, mas agora ele estava mais próximo, sorrindo de forma diabólica. Ele sussurrou em seu ouvido: "Você foi escolhida." As palavras dele ecoaram na mente de Mariana, que tentou resistir, mas seus pés pareciam colados ao chão. Ela não conseguia se mover. O homem, com um movimento fluido, tirou a máscara e a jogou no chão, revelando um rosto deformado, com olhos completamente brancos. As pessoas ao redor começaram a cantar, uma melodia estranha que parecia vir de uma outra dimensão, e a atmosfera se tornou ainda mais densa, como se o ar fosse impossível de respirar. Mariana sentiu sua mente se turvar, como se estivesse perdendo o controle. Ela tentou gritar, mas sua voz não saía. A música ficava mais alta, mais frenética, e a cada batida, as paredes pareciam se aproximar. O homem encapuzado, agora sem a máscara, estendeu a mão para ela, e, ao tocá-la, uma onda de calor percorreu seu corpo, e sua visão ficou embaçada. Foi nesse momento que ela entendeu. Aquele não era um baile qualquer. Era um ritual, e ela era a peça central. De repente, as luzes da sala se apagaram, deixando todos no escuro total. O som da música continuou, mas agora parecia ter uma batida irregular, como se fosse a pulsação de um ser monstruoso. A sala inteira ficou em um caos absoluto, com pessoas gritando e batendo em coisas invisíveis. No meio da escuridão, Mariana sentiu algo gelado tocando seu ombro. Quando se virou, não viu nada. Mas o homem estava ali, mais uma vez, em silêncio, observando-a com seus olhos brancos, como se fosse uma criatura de outro mundo. Mariana tentou correr, mas seu corpo não respondia. Uma força sobrenatural parecia segurá-la no lugar. Ela sentiu algo se aproximando, uma presença que ela não conseguia ver, mas sentia como se estivesse prestes a engolir sua alma. As vozes começaram a cantar uma canção sombria, uma melodia que parecia ser um feitiço, e, à medida que a música se intensificava, o ar ficou mais quente e denso. Tudo ao seu redor começou a se distorcer. O homem encapuzado fez um movimento com as mãos, e a sala inteira pareceu se transformar. O chão se abriu, revelando uma fenda escura. Pessoas começaram a cair dentro dela, como se estivessem sendo engolidas pela escuridão. A música se tornava mais alta, mais insuportável, e Mariana sentiu sua mente ser arrastada para o abismo. Ela viu, então, uma figura aterradora no fundo da sala, uma sombra gigantesca que se estendia por toda a parede. Era o espírito de um ser antigo, algo que havia sido invocado ali para reclamar almas perdidas. Quando as luzes se acenderam novamente, a sala estava vazia. A música parou de repente, e o corredor agora parecia ter voltado ao seu estado normal. Mas algo estava errado. Mariana olhou ao redor e percebeu que estava sozinha. Seus amigos haviam desaparecido, e o homem encapuzado não estava mais lá. Ela correu para a saída, mas a porta estava trancada. O que ela não sabia era que, ao sair daquele lugar,
ela estava trazendo consigo uma maldição. Aquele evento não era apenas uma festa. Era um ritual para aprisionar almas. Nos dias seguintes, Mariana começou a ouvir sussurros em sua casa, vozes que a chamavam pelo nome. Ela tentava ignorar, mas as visões começaram a aparecer. Pessoas com olhos brancos a observando, sombras se movendo pela casa. Foi então que ela descobriu, em uma pesquisa desesperada, que o ritual no corredor da morte acontecia uma vez a cada geração, e os sobreviventes ficavam marcados, carregando consigo as almas daqueles que haviam sido escolhidos. Mariana nunca mais foi vista. Ela desapareceu sem deixar rastros, e o prédio onde o baile acontecia foi destruído em um incêndio misterioso. Mas a lenda sobre o corredor da morte permanece viva. Os que ouviram as histórias continuam a procurar o local, desafiando o desconhecido, sem saber o que realmente estão invocando. Se você gostou dessa história, não se esqueça de conferir outras aqui no canal e compartilhe nos comentários o que achou. Nos vemos no próximo relato, se você se atrever a ouvir. No auge da festa, uma série de desaparecimentos ocorreu no Carnaval de 2024, dentro do Sambódromo. Os corpos nunca foram encontrados, mas as lendas falam de uma presença sombria que se alimenta das almas dos foliões. O Carnaval de 2024 foi o maior dos últimos anos. Milhares de pessoas se aglomeravam nas ruas e nos sambódromos, se entregando à folia. No centro da festa, o Sambódromo de São Paulo estava lotado. Pessoas de todos os cantos do Brasil se uniram para ver os desfiles das escolas de samba, que prometiam ser inesquecíveis. Mas naquela noite, algo muito mais sombrio acontecia entre as arquibancadas lotadas. Lucas, um jovem estudante de turismo, havia recebido um ingresso para um camarote exclusivo, onde se encontraria com alguns amigos. A emoção era palpável, a energia das pessoas parecia contagiante. No entanto, logo que ele chegou, sentiu um calafrio, uma sensação desconfortável que o acompanhava desde a entrada. Ele não sabia explicar, mas sentia que algo não estava certo. O camarote ficava na parte superior, com vista para as arquibancadas. Do alto, ele via as pessoas dançando, cantando e se entregando ao carnaval com entusiasmo. No entanto, o que chamou sua atenção foi um grupo de foliões no final das arquibancadas, perto de uma área onde as luzes piscavam de forma estranha, criando uma atmosfera sombria. Eles estavam vestidos de forma peculiar, como se estivessem ali para algo mais do que apenas se divertir. Seus rostos estavam cobertos, e eles dançavam com movimentos estranhos, que não correspondiam ao ritmo da música. Com a curiosidade de quem sempre busca algo diferente, Lucas decidiu se aproximar mais para investigar. No entanto, o que ele não sabia era que, naquele exato momento, o sambódromo estava sendo palco de algo muito mais sombrio do que ele poderia imaginar. Conforme Lucas se aproximava da área onde o grupo estranho se encontrava, ele começou a sentir uma pressão no peito, como se o ar estivesse mais denso. Quando ele olhou para trás, não reconheceu mais o ambiente ao seu redor. A música que antes estava alta e vibrante agora parecia abafada, e uma sensação de desorientação tomou conta dele. Ele não sabia mais onde estava, e as luzes piscando na distância começaram a formar padrões que ele não conseguia entender. Ele se virou para voltar para o camarote, mas não conseguiu encontrar o caminho de volta. O lugar parecia ter se transformado em um labirinto. As arquibancadas agora pareciam estar mais distantes, como se ele estivesse sendo atraído para o fundo do sambódromo. O grupo de foliões estranhos ainda estava lá, mas agora parecia estar mais próximo dele do que nunca. Lucas sentiu uma presença atrás de si, mas quando se virou, não viu nada. A sensação de estar sendo observado ficou insuportável. Foi quando ele ouviu uma risada baixa, quase um sussurro, vindo de dentro do grupo. Quando ele olhou novamente, o grupo estava parado, todos com os olhos fixos nele, sem se mover. Os corpos pareciam distorcidos e as sombras que o cercavam eram maiores do que o normal, criando uma aura de terror. A risada parou de repente, e uma voz profunda e gélida se fez ouvir no meio do silêncio. "Você está na nossa terra agora", disse a voz. "A terra onde a festa nunca termina." Aquele momento foi o ápice do terror. Lucas, paralisado pelo medo, viu as sombras ao redor dos foliões ganharem vida. O ambiente começou a se distorcer, como se o sambódromo estivesse se transformando em um outro mundo, uma dimensão onde a realidade se esvaía lentamente.
A música, que antes estava abafada, agora soava como um grito ensurdecedor, reverberando nas paredes do lugar. De repente, o grupo de mascarados avançou em direção a Lucas, suas máscaras agora se tornando distorcidas e grotescas. Suas mãos, com dedos longos e pálidos, pareciam se esticar até ele, querendo tocá-lo. Ele tentou correr, mas o espaço parecia encolher a cada passo que ele dava. Ele estava sendo cercado. E foi então que ele entendeu: o carnaval não era apenas uma festa. Era um ritual. O que parecia ser uma festividade inocente havia se transformado em uma cerimônia de invocação, uma cerimônia de adoração a um ser antigo que se alimentava das energias de quem participava da festa. As pessoas ao redor, com os olhos vazios, estavam ali para servir a esse ser, para entregar as suas almas ao monstro que se escondia nas sombras. Lucas tentou lutar, mas os mascarados o dominaram. Eles sussurravam palavras antigas, palavras que ele não conseguia entender. E enquanto ele caía no chão, sentiu seu corpo sendo consumido, sua alma sendo arrancada de dentro dele. Na manhã seguinte, o sambódromo estava vazio. As luzes já haviam sido apagadas, e as arquibancadas estavam completamente desertas. Nenhuma evidência do que havia ocorrido na noite anterior. As autoridades encontraram apenas alguns foliões em estado de choque, mas nenhum sinal de Lucas. Algumas semanas depois, rumores começaram a circular entre os habitantes da cidade. Alguns diziam ter visto Lucas, mas ele não parecia mais o mesmo. Ele estava diferente, mais pálido, com os olhos vazios, e parecia não reconhecer ninguém. Os antigos amigos de Lucas afirmavam que ele havia sido marcado por algo que ele não conseguia entender. O que ninguém sabia era que Lucas agora fazia parte do ritual, como todos os outros. A lenda dos foliões das sombras, como os mascarados foram chamados, ainda perdura entre as gerações, um conto que assusta os mais jovens. O Carnaval de 2024 nunca foi realmente esquecido. E o pior é que o evento se repete a cada ano, um ciclo que nunca termina. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos relatos. Deixe seu comentário sobre o que você achou, e se você já viveu algo parecido ou ouviu histórias do tipo. Até a próxima, se você se atrever a continuar explorando o desconhecido. Durante o Carnaval de 2024, em uma rua esquecida, um bloco de rua peculiar ganhou fama por suas performances excêntricas. O que ninguém sabia era que, ao fim da última apresentação, um espírito vingativo teria seguido um dos foliões para casa, e ele nunca mais foi visto. Em um dos cantos mais isolados de São Paulo, longe do agito dos grandes blocos, havia um bairro antigo com ruas estreitas e casas antigas, quase caindo aos pedaços. Naquela região, o Carnaval de 2024 chegou com menos pompa, mas com um bloco de rua peculiar, conhecido apenas como os Espíritos da Folia. Eles eram diferentes dos outros. Não havia carros alegóricos, nem fantasias luxuosas. Apenas uma batucada pesada e danças descompassadas, como se a festa fosse um grito desesperado de algo que não estava em paz. Joaquim, um estudante de fotografia, sempre amou o carnaval e decidiu, naquela noite, procurar algo diferente. Intrigado pelas histórias que ouviu sobre esse bloco misterioso, ele se juntou a um grupo de amigos e foi até o local do desfile. Chegaram cedo, ainda faltavam algumas horas para o início da apresentação, mas a energia do lugar parecia ser diferente de qualquer outro bloco que ele já tivesse visto. Uma névoa densa cobria as ruas e o som das batidas do tambor podiam ser ouvidos ao longe, como um chamado distante. À medida que o sol se punha, o bloco começou a se formar. As pessoas estavam com os rostos pintados de forma estranha, quase como se estivessem possuídas, e o ritmo da batucada parecia fazer o ambiente tremer. Joaquim, empolgado, se posicionou no meio da multidão e começou a fotografar. Mas, conforme ele olhava através da lente da câmera, algo começou a incomodá-lo. Havia uma figura, sempre em movimento no fundo do bloco, que parecia fora de lugar. O resto do grupo estava absorto na festa, dançando e cantando, mas Joaquim não conseguia tirar os olhos daquela figura. Ela era alta, com uma túnica preta que cobria o corpo inteiro, e seus olhos estavam vazios. O mais estranho era que, apesar de estar misturada ao resto dos foliões, ela não parecia estar participando da diversão. Quando a música parava por um momento, ela ficava imóvel, observando,
como se estivesse esperando algo. Ao longo da noite, Joaquim ficou cada vez mais fascinado pela figura estranha. Ele tentou se aproximar para tirar uma foto mais nítida, mas sempre que se aproximava, a pessoa desaparecia entre a multidão, como se estivesse se movendo por lugares impossíveis de alcançar. Em um momento, Joaquim perdeu a paciência e, movido pela curiosidade, seguiu-a pelas ruas estreitas do bairro, tentando entender o que estava acontecendo. A cada esquina, a névoa parecia se tornar mais espessa, e a sensação de desconforto aumentava. Ele começou a ouvir sussurros vindos de trás, como se alguém estivesse chamando seu nome, mas quando virava, não havia ninguém. As sombras pareciam se alongar e se mover de maneira estranha, como se estivessem vivas. Mesmo sem saber, ele já havia sido atraído para um caminho que não tinha volta. Foi quando ele viu a figura novamente, parada em frente a uma casa antiga e decadente. Ela estava com o rosto coberto por um capuz, mas Joaquim não conseguia mais se controlar. Ele se aproximou e, sem pensar, tocou o ombro da pessoa. Ela se virou lentamente, e Joaquim ficou paralisado ao ver que o rosto da figura estava completamente deformado. Os olhos estavam vazios, os dentes afiados, e sua boca se esticava em um sorriso grotesco. "Você não deveria ter vindo até aqui", disse a figura com uma voz rouca e fraca, como se estivesse falando de muito longe. "Agora você é parte da nossa festa." Joaquim tentou correr, mas suas pernas não obedeciam, como se o próprio chão o estivesse segurando. As sombras começaram a se agitar ao seu redor, formando figuras grotescas, dançando ao som da batucada que ainda ecoava nas ruas. Ele olhou para trás e viu a figura, agora muito mais perto, com os olhos fixos nele. A tensão no ar era palpável, e Joaquim sentiu uma sensação de calor intenso, como se o ambiente estivesse pegando fogo. Em um momento de desespero, ele olhou para as ruas, buscando uma saída. Mas as ruas estavam vazias, e os edifícios pareciam se fechar em torno dele, como se estivessem se movendo. Os foliões, que antes estavam dançando, agora estavam em posição estática, como estátuas, observando sem emoção. Foi quando ele ouviu o grito. Um grito agudo, vindo do fundo da rua, seguido de um som de algo arrastando pelo chão. Ao virar-se, viu várias figuras sombrias, mais do que ele poderia contar, vindo em sua direção. Seus rostos estavam distorcidos, e a batucada que antes era alegre se transformou em um som caótico, quase como uma tortura auditiva. A figura de capuz, agora mais próxima do que nunca, disse: "Agora você vai dançar conosco, Joaquim." Antes que ele pudesse reagir, a figura o pegou pelos ombros e o arrastou para o meio da multidão. Seus gritos eram abafados pela música, e seus pés não conseguiam mais se mover. Ele estava sendo puxado para o centro de uma festa que não era para ele, onde os mortos dançavam com os vivos e o carnaval não tinha mais fim. No dia seguinte, ninguém parecia se lembrar de Joaquim. Seus amigos procuraram-no pelo bairro, mas o único vestígio de sua presença era a câmera fotográfica que ele usava, encontrada em uma rua deserta. As fotos que estavam nela mostravam, em um detalhe aterrador, o momento em que ele tocava o ombro da figura misteriosa. A polícia não conseguiu explicar o desaparecimento. Muitos acreditaram que Joaquim havia simplesmente se perdido, mas aqueles que conheciam o bairro sabiam a verdade. O Bloco dos Espíritos da Folia não era apenas um bloco de rua, era uma reunião de almas perdidas, e quem se atrevia a seguir suas danças acabava ficando para sempre. As pessoas ainda falam de uma presença no bairro, de um folião que nunca deixou de dançar. Se você gostou dessa história macabra, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Comente abaixo se já viveu algo inexplicável no carnaval ou se conhece lendas sobre festas de rua. Nos vemos no próximo relato, se você se atrever a explorar o lado sombrio das festividades. Durante o carnaval de 2025, uma jovem recebeu um convite misterioso para uma festa exclusiva. O que ela não sabia era que a máscara que ela usaria naquela noite esconderia mais do que seu rosto. Esconderia sua alma. Camila sempre foi uma amante do carnaval, adorava a energia das ruas e a chance de se perder na diversão, mas esse ano seria diferente. Ela havia recebido um convite anônimo para uma festa fechada, algo totalmente fora do comum. No convite, apenas uma mensagem enigmática: seja quem você quiser ser. Vista sua máscara e venha fazer parte do nosso jogo. Junto à carta,
Uma máscara de porcelana com detalhes delicados e uma expressão quase angelical foi enviada por correio. Intrigada, e movida pela curiosidade e pelo desejo de escapar da rotina, Camila decidiu que iria. Afinal, o que poderia ser mais excitante do que uma festa secreta em pleno carnaval, longe dos olhares curiosos? Ela se vestiu de maneira exuberante, como um reflexo de sua personalidade ousada, e usou a máscara que havia recebido. Não sabia ao certo o que a aguardava, mas sentia que seria uma noite para lembrar. A festa aconteceu em uma mansão isolada, escondida no meio de uma rua deserta na zona sul da cidade. Ao chegar, Camila percebeu que as outras pessoas estavam igualmente mascaradas, algumas com máscaras sofisticadas, outras com disfarces que mais pareciam máscaras de pesadelos. O ambiente estava decorado de maneira extravagante, com candelabros gigantes, cortinas vermelhas pesadas e uma música suave, quase hipnotizante, ecoando pelo salão. O anfitrião nunca foi visto, mas uma sensação de estranheza pairava no ar. A cada novo convidado que chegava, Camila sentia que o clima da festa se tornava mais denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ela tentou relaxar e se perder na dança, mas uma sensação desconfortante a acompanhava a noite toda. Algo não estava certo. À medida que a noite avançava, as pessoas pareciam se comportar de maneira cada vez mais estranha. Camila notou que algumas figuras mascaradas não estavam realmente interagindo com os outros. Elas estavam paradas, observando, com os olhos vazios, como se estivessem presas em algum tipo de transe. O clima estava ficando tenso, e a música, que antes parecia envolvente, agora soava como um eco distante, reverberando nas paredes da mansão de maneira dissonante. O ambiente estava sendo tomado por uma neblina espessa, que parecia vir de lugar nenhum, envolvendo as pessoas, tornando a visão turva e distorcida. Camila tentava se mover entre os convidados, mas sentia como se estivesse sendo observada. Toda vez que olhava para alguém, seus olhos eram fixados de maneira tão intensa que chegava a ser desconfortável. Foi quando ela percebeu algo ainda mais estranho. As máscaras das outras pessoas estavam começando a se fundir com seus rostos. O que antes parecia um disfarce artístico, agora parecia se tornar uma parte intrínseca da pessoa, como se elas estivessem perdendo a identidade real para se tornarem parte da festa, uma celebração de algo muito mais profundo e obscuro. A cada passo que ela dava, a sensação de estar sendo observada ficava mais forte. Ela procurou um canto mais isolado para respirar, tentando afastar a sensação crescente de claustrofobia. Foi aí que uma figura apareceu à sua frente. Um homem alto, com uma máscara dourada e olhos profundamente vazios. Ele estava parado, olhando-a com uma intensidade assustadora. Ele não se movia, mas seu olhar parecia penetrar sua alma. Camila tentou desviar o olhar, mas não conseguia. "Você não deveria ter colocado essa máscara, Camila", disse ele com uma voz suave, mas cheia de um poder incompreensível. "Agora, você pertence a nós." Aquelas palavras a gelaram por dentro. Ela tentou se afastar, mas os outros convidados começaram a cercá-la, suas máscaras se tornando cada vez mais grotescas e irreconhecíveis. Camila sentia que estava ficando sem ar, como se o próprio ar da festa estivesse sendo retirado de seu pulmão. A música parou abruptamente. Em um piscar de olhos, a mansão se transformou. As paredes se distorciam e as máscaras dos outros se fundiam aos rostos, como se não fosse mais possível distinguir o que era humano do que não era. A escuridão parecia consumir o ambiente e as sombras dançavam de maneira selvagem, movendo-se como criaturas em uma selva selvagem. Camila sentiu uma força inexplicável lhe puxando para o centro do salão. Ela olhou ao redor, desesperada para encontrar uma saída, mas todas as portas estavam trancadas, e as janelas agora estavam cobertas por uma neblina negra que bloqueava toda a visão de fora. Os outros convidados estavam fixos, como se estivessem aguardando algo. "Você é nossa agora, Camila." A voz do homem mascarado soou novamente, mas desta vez, parecia ecoar em sua cabeça. Ela sentiu a máscara apertando em seu rosto, como se estivesse se fundindo com ela, penetrando sua pele, fazendo parte de sua essência. Seu reflexo no espelho se distorceu, e ela viu não mais o rosto de uma jovem mulher, mas o de uma figura demoníaca, com olhos negros e uma expressão monstruosa. "Não há volta", disse o homem, estendendo a mão até ela. "Este é o preço de vestir a máscara. Agora, você dança conosco." Camila tentou gritar,
mas sua voz não saía. Ela tentava lutar, mas o corpo não respondia. Ela sentiu suas emoções se apagando, como se estivesse sendo absorvida pela máscara. Cada vez mais, ela deixava de ser quem era, se tornando uma sombra do que um dia foi. Na manhã seguinte, o som das sirenes cortou o silêncio. Vizinhos ouviram gritos durante a madrugada, mas quando chegaram à mansão, não havia sinal de festa alguma. O lugar estava vazio, como se nunca tivesse existido. Não havia pessoas, não havia música, apenas uma neblina densa e um cheiro estranho no ar. A polícia encontrou uma máscara de porcelana no centro da sala. Ela estava intacta, mas estava coberta por algo incomum, uma fina camada de sangue. Os vizinhos juraram ouvir risos e batidas de tambor durante toda a noite, mas ninguém sabia de onde vinham. Camila foi dada como desaparecida, e suas redes sociais ficaram em silêncio. Nenhuma foto sua foi postada após aquele carnaval. Se você gostou desse relato macabro, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Que outras lendas do carnaval você já ouviu falar? Comente abaixo e, se for corajoso o suficiente, venha conferir os outros mistérios do canal.